Aqui no canal, os fones TWS quase que ganharam uma saga própria. Eu já comprei vários, a maioria deles não gostei, mas como fechamento, o último episódio dessa série, eu encontrei o fone da Hi-Lo, um fone que eu já vou logo de início dizer, é muito bom, e até o final do vídeo você vai entender o porquê. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E sim, eu já testei uma boa quantidade de fones TWS, vou deixar a playlist aqui no canto para você dar uma olhada sobre todos os fones que tem aqui no canal. Mas finalmente eu encontrei um fone TWS que aparentemente não tem nenhum erro de projeto que atrapalhe o meu uso. É um fone muito bom. Fica até o final que você vai descobrir o porquê, mas algo que sempre é muito bom é você se inscrever aqui no canal, ativar o sino das notificações para o botão de inscrição funcionar e comprar através dos links na descrição. Comprando por eles eu ganho uma pequena comissão, você não paga mais nada por isso, confere aí que vale a pena, vamos lá. Esses fones aqui têm uma construção muito bonita, ele é uma mescla de plástico fosco com plástico brilhante, então nós temos um preto black piano e um preto fosco. Eu achei muito bonito e o que é mais interessante é que ele tem um formato um pouco diferente. Na parte da frente é o convencional, um pequeno furo para não fazer vácuo nos ouvidos, um furo maior que vai passar boa parte da música, o que a gente vai escutar. Na parte do fundo temos um outro furo que imagino eu que seja um microfone, e na parte de trás nós temos uma espécie de cilindro que é conectado com essa parte que nós encaixamos no ouvido. Eu achei um design bonito, apesar de não ser tão inovador assim, eu gostei. Na parte do fundo tem um outro furo para o LED, embaixo tem o sensor que pela primeira vez ele funciona direito, não tem nenhum erro de projeto aqui, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esse sensor ele é feito com o logo da marca Hi-Lo. Descendo um pouco para a parte brilhante, temos em direção à parte que a gente encaixa o ouvido, dois pequenos furos em revestimento de ouro, sendo eles responsáveis pelo carregamento dos fones. Vocês observaram que está do lado, não embaixo, o convencional. Já eu vou falar um pouquinho sobre isso. E tem um Lzinho pequeno, bem discreto. O que dá pra ver é que ele tá ali sem chamar atenção demais. Gostei, uma boa opção de onde colocar o indicativo de qual fone é, esquerdo, direito, left, right. E na parte de baixo, bem no final do fone, tem outro furo que esse sim eu sei que é o microfone. O da parte de cima, eu imagino que seja outro microfone, porque aparentemente esses fones aqui têm dois microfones individualmente, então seria 4 microfones ao todo, que é o que garante que a qualidade dele de som seja o que você vai ver na parte de teste de microfone. Fica aí até o final que vai chegar nessa parte, você vai ver se eles serão bons ou não. Bom, como eu estava mencionando, ele tem esses dois furos revestidos em ouro para o carregamento e a caixa de carregamento dele também é feita exatamente nesse mesmo esquema. Boa parte dela é feita nesse material mais fosco, um preto fosco, tendo apenas alguns detalhes em black piano. A parte onde você vai abrir, ela também é em black piano. E antes de eu abrir a caixa, se vocês repararem, ela é bem clean. Ela é uma caixa bem direta, bem objetiva e ela é diferente. Ela é uma caixa achatadinha, ela não é em pé. Esse estilo aqui foi um dos que eu achei mais bonitos. Parece que ele consegue ser mais compacto do que as demais. Eu não sei porque eu tive essa impressão, mas eu gostei muito. E sim, temos uma entrada USB-C, que maravilha! Garante que a recarga dessa caixinha dos fones seja mais rápida, garante que esse fone ele continue sendo atual, que ele envelheça de forma muito boa. Como eu já disse, o USB-C é a tecnologia de carregamento do momento, ela é muito abrangente, então os novos dispositivos têm que ter USB-C e temos um ótimo USB-C aqui. Fiquei feliz demais quando eu vi isso, quando eu estava realizando a minha pesquisa para compra. Quando você abre, aí você vai encontrar alguns detalhes em black piano, a parte no caso que encaixa os fones, algumas informações na parte de cima e na parte de baixo os encaixes principais também em black piano com 4 pinos, 2 pinos para cada fone, ambos revestidos em ouro, e eles são os responsáveis pelo carregamento, levando em consideração de que esse fone aqui sim tem sistema magnético, então só preciso aproximar que ele vai encaixar direitinho sem eu ter que fazer muita coisa, não tem que pressionar, não tem que fazer nada. Sobre o conforto dele, eu achei um fone bem confortável, ele tem um tamanho legal. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho menor,
mas eu não vou reclamar sobre isso justamente por causa da bateria dele. Quando eu chegar nessa parte você vai entender porque eu não vou reclamar. O tamanho dele tá ok, tá bem condizente, é confortável, e se vocês quiserem ter ainda mais conforto e isso até melhora na qualidade de áudio, você pode usar essas borrachas aqui, que são bem baratas de se comprar, são fáceis de você encontrar, fáceis de se utilizar também, é só encaixar e você já pode sair utilizando. Nos testes que eu fiz, ele não caiu da minha orelha de jeito nenhum, mas tem dessas borrachas, como eu já disse, você tem várias outras vantagens. Todo fone TWS que eu tenho agora, eu faço questão de usar elas depois de fazer o teste sem, justamente porque são boas demais. Sem o uso das borrachas, ele não dá desconforto nenhum e ele durou bastante tempo, então eu posso garantir para vocês que, pelo menos no meu caso, não deu desconforto, mas cada pessoa tem um tipo de orelha diferente, cada corpo é diferente, a gente tem que respeitar isso, então pode ser que alguns dê algum desconforto, mas não foi o meu caso. E antes da gente passar para a qualidade sonora, os sensores dele, finalmente acabou essa saga. Sensores que funcionam. Essa é a primeira vez que eu encontrei sensores que não possuem um erro de projeto. Se você nunca ouviu falar nessa expressão, erro de projeto é quando quem fez determinado produto não pensou em uma possibilidade e tem um erro que todos os produtos que você comprar igual vão ter aquele mesmo erro. Não é um defeito específico em um produto. Exemplo, os fones da Nokia têm um erro de projeto muito grande nos seus sensores. Então não adianta eu devolver aqueles fones e comprar outros fones. Eles vão vir exatamente com o mesmo erro. Isso é um erro de projeto, inclusive esses fones da Nokia que eu falei estão bem aqui nesse vídeo. Mas aqui não tem isso, os sensores funcionam muito bem, todos os controles funcionam muito bem e ele tem um controle muito especial que, além de funcionar muito bem, vai ajudar você que curte uns games com esse fone. Eu já vou falar um pouquinho sobre isso. Finalmente eu posso dizer isso, eu estou satisfeito, estou feliz, esses fones não têm erro de projeto. A sua qualidade de áudio é muito boa, admito que eu esperava menos. Eu não estava tão confiante de que a qualidade fosse ser tão boa como ela é, justamente por causa do valor que eu paguei nele e que eu vou falar daqui a pouquinho. Médios, graves, agudos, batidas, vozes, estão todos muito bem equalizados. Eu diria que as batidas estão até um pouco acima, então você que curte batidas, esse fone vai te agradar. Lembrando que ele não é do tipo headset, que cobre as suas orelhas e que tem um isolamento passivo, ou seja, você consegue escutar sim um pouco dos ruídos externos a depender do volume que você vai estar utilizando. Mas desta vez eu fiquei tão feliz com esse fone que eu fiz um teste especial. Eu saí com ele na rua, o que é muito raro eu fazer, eu não sou muito fã de sair utilizando fones, e ele cumpriu muito bem a sua função. Abaixo de 70% eu já tinha dificuldade de ouvir as coisas ao meu redor. Se eu aumentasse mais, muito provavelmente eu nem iria ouvir. E como eu me concentro bastante, eu podia até esquecer que eu estava na rua, eu estava escutando só a música. Então a qualidade dele é sim, muito boa, só não esqueça de levar em consideração que ele ainda é do tipo AirBuds. Ele não tem aquelas borrachas do tipo intra-auricular que tapa o canal auditivo, nem é do tipo que cobre toda a orelha, então leve isso em consideração, mas é bom demais. Se você quiser ter um aproveitamento melhor da qualidade sonora dele e até impedir que em algum movimento brusco ou que alguma coisa bata e ele caia, você pode utilizar as borrachas que eu já falei. Com elas, a qualidade de som tem um aproveitamento melhor, porque como elas são de silicone, elas vedam um pouquinho mais, fazem um trabalho de isolamento passivo, e mesmo que pouco, isso já faz toda a diferença para sentir uma qualidade muito melhor. Então vale a pena demais comprar, não esquece que tem link aí na descrição. E para você que joga, sempre temos aquele problema de delay, a latência dando problema. E este fone aqui vem com um modo dedicado para isso. Basta você apertar 2 vezes em um dos fones que ele vai fazer um sonzinho. Isso significa que ele ativou o modo de baixa latência, de quase zero delay. Eu fiz um teste em um jogo online e quando não estava ativo, dava para perceber o delay que tinha entre o movimento do personagem e o som chegando no fone. Mas quando eu ativo esse modo, o delay é praticamente nulo. Eu tive uma dificuldade de perceber que tem um delayzinho bem pequeno, mas em comparação ele funciona no modo normal, é quase zero. Esse daqui com certeza é um daqueles fones que eu posso dizer que foi feito por alguém que realmente usa os próprios produtos e que gosta de usar produtos de boa qualidade. E
é o que eu disse também nesse vídeo aqui, do fone da OneNod. Dá uma olhada lá que é essa mesma sensação. É um fone muito bom, pensado nos mínimos detalhes. E óbvio que o que move a qualidade desse fone é um Bluetooth 5.2. Quando eu vou falar sobre Bluetooth, entre a versão 0 e 1, a diferença é quase nula, mas entre 0 e 2, aí sim a gente tem muitas correções. Por exemplo, entre a 4.0 e 4.1 são poucas correções, mas entre a 4.0 e a 4.2 são bem mais. Obviamente, o 5 é a mesma coisa. Entre a versão 5.0 e a 5.2 tem uma boa diferença, inclusive uma delas é a que permite esse baixo delay, essa baixa latência, que ajuda demais nos jogos. E uma dúvida que alguns possam ter, sim, você pode utilizar ele de modo individual, não tem nenhum truque, não tem nenhum botão, é como a maioria dos outros. É só você tirar apenas um fone da caixa, ele já vai sair funcionando de forma individual. E se por algum motivo você quiser voltar a usar os dois fones, é só retirar que eles vão conectar sozinhos, sem bugs, sem problemas, simples assim. A qualidade de áudio dos microfones desse fone aqui é bem agradável. Sabendo do valor que eu paguei nele, eu não tenho nada do que reclamar. Dá para escutar a minha voz claramente e ele tem até um certo cancelamento de ruído. Dá para perceber que é bem audível a minha voz e que não dá para ouvir nada ao redor, mesmo tendo alguns ruídos aqui e que alguns outros fones captassem. Então, eu gostei muito. Se você está pretendendo comprar para utilizar com esse modo de voz, com o modo de microfone, vai funcionar muito bem, você vai se agradar. Não esquece que você pode comprar ele pelo link na descrição. Comprando por ele, você me ajuda e comenta aí. O que você achou? Gostou também? Eu estou muito satisfeito. Nos testes de bateria e carregamento que eu fiz nesse fone, utilizando os fones em modo contínuo, sem intervalos, eu consegui utilizar durante 8 horas, um ótimo tempo. O dobro do que a propaganda diz, que fala apenas 4 horas. Uma coisa que eu não consegui perceber é se o modo de baixa latência, o modo jogos, se ele vai consumir mais bateria. Eu não costumo jogar muito, então eu não percebi diferença nenhuma. Eu fiz alguns testes e sempre nessa média de 8 horas, eu utilizando o modo de jogos ou não. Teve até um dia que eu testei um pouco mais jogando, deixei o jogo aberto lá em algumas partidas aleatórias e ainda assim ele durou o mesmo tempo. Então eu imagino que não consome nem um pouco de bateria a mais, é só um modo mesmo. Uma coisa que é muito importante é o tempo que os fones vão demorar para ser recarregados. Eles demoraram 1h30 para ser recarregados, o que é ótimo, dado o tempo que ele consegue ficar fora da caixa de carregamento. E a caixa de carregamento também precisa ter uma boa quantidade de carga. Segundo a propaganda, ela consegue fornecer até 20 horas, mas eu imagino que isso deva corresponder a 4 cargas, e 4 cargas de 8 horas dá bem mais do que 20. Claro que isso vai depender do seu uso, mas eu posso colocar aí que aproximadamente vai conseguir 32 horas sem você ter que recarregar a caixa dos fones. Mas quando você for fazer isso, o tempo de carregamento dela é bom, demorou 2h30, o tempo bem tranquilo para o quanto de recarga ela consegue fornecer para os fones. Essa parte de carregamento e bateria me agradou bastante, ele consegue durar bastante tempo e é justamente por isso que eu não reclamo do tamanho dele. Ele precisa ter um espaço para ter bateria suficiente para durar durante esse tempo todo. O extra de costume, a caixa dele é muito bonita, mais um visual clean e direto ao ponto. Na parte da frente tem os fones, algumas palavras chaves bem grande, destacando alguns pontos do fone. Seria melhor se tivesse em português, chamaria mais atenção, mas eu entendo, é um fone que é trazido de fora. E na parte do fundo tem as informações necessárias para a gente saber o que o fone tem, o que ele não tem, tempo de carregamento e tudo mais, que na maioria das vezes difere dos meus testes, mas tudo bem, isso não tem problema. Um último extra aqui, eu não sei se vocês repararam, na parte da caixa eu não mencionei sobre nenhum LED na caixa de carregamento dele, justamente porque ela possui um único LED que só funciona para indicar quando ela está sendo carregada. Não funciona nem para ver quanto que tem de bateria ainda, nem para indicar quando que os fones estão sendo recarregados, quando que não estão. Isso não é nada que me atrapalhou e não me incomodou muito. Seria bom ter esse indicativo,
mas eu entendo que eles não colocaram isso para baratear ao máximo este fone aqui. Vocês já vão ver isso na parte de classificatórias. O que me incomodou um pouco foi a forma que eles usaram para indicar que a caixa está sem bateria. Como ela não consegue fazer isso por conta própria, então ela utiliza os próprios fones. Os fones ficam piscando aqui dentro nos LEDs na cor vermelha e branco, que são as duas cores que eles possuem. E ficam fazendo um som, emitindo um som. Quando você abrir, você vai escutar e vai ver. E pode ser que em alguns casos ele fique tentando se conectar ao seu celular. Então, se ele tentar se conectar e falar que deu um erro, é porque a caixa está com baixa bateria. É só você recarregar e pronto, acabou. Não tem um erro de verdade. É só um aviso da caixa dizendo: ei, eu estou sem bateria, me recarregue. Não achei uma boa decisão deles terem feito desta forma aqui. Eu acho que a parte do som, ok, a parte dos LEDs, ok também, mas essa parte de ficar conectando, eu ainda não sei dizer se é um erro de projeto ou se foi proposital, mas não achei uma boa ideia. Para o usuário leigo de primeira viagem, que pagou um pouquinho mais ali um fone TWS melhor, ele pode pensar que realmente seja um erro, quando na verdade não é. E é por isso que mesmo os meus vídeos sendo um pouco mais longos, eu recomendo tanto que vocês assistam até o final, peguem todos os detalhes, todas as informações, porque essas são informações que somente alguém que usa de verdade os produtos vai conseguir passar para você. Alguém que compra um produto e simplesmente fala: olha, veja que legal, compre agora mesmo e me dê dinheiro, não vai ter essas informações, esses mínimos detalhes para tentar ajudar vocês ao máximo. E esse é o meu objetivo, continua sendo, mas infelizmente isso daí exige tempo nos vídeos. É por isso que tem até uns marcadores aqui embaixo, não esquece de olhar, você pode ir para pontos específicos, mas eu sempre recomendo que assista tudo. Esse fone é muito bom, tem uma ótima bateria, mas o que me fez ficar muito tentado a comprar, e eu comprei ele, foi o seu valor. Um valor que eu considero ótimo para esse fone aqui é abaixo de R$120. Sim, um valor abaixo de R$120 por tudo isso que ele consegue entregar, sendo que tem fones que custam muito mais caros e nem tem essa qualidade toda. Eu consegui pagar R$119 quando eu comprei, até R$1 abaixo do que eu considero muito bom. A média de valor dele está entre R$125 e R$140. Não vi mais do que isso. E um valor que eu considero ruim é acima de R$140 mesmo. Afinal, se você consegue pagar muito menos, não tem por que você investir mais. Se é para pagar mais, tente ver algum outro fone que tenha mais qualidade, que vai entregar mais. Apenas um adendo sobre os valores dele, vocês vão observar que de vez em quando vão ter anúncios nacionais. Isso porque quando o estoque acaba aqui, pelo que eu entendi, automaticamente é substituído por um anúncio internacional quando também tem estoque internacional. Se não tiver nem lá, aí é zerado, simplesmente não tem mais nenhum anúncio. Por isso, eu vou deixar aqui uma lista de todas as lojas que tem dentro da Amazon que estão vendendo este fone. E aí você vê qual que vai estar mais barato, qual que compensa mais no momento, nacional, internacional, você decide. E se for pegar internacional, olha direitinho na parte de baixo se na Amazon está dizendo que vai cobrar taxa ou não. A classificatória de valores do Hilo GT6, ele vai receber um belíssimo, ótimo, muito merecido. Apesar de ter aquele pequeno detalhe da parte de aviso da recarga da caixa dos fones, todo o resto agradou demais. E esse fone aqui tem um lugar especial no meu coração, porque foi o primeiro TWS que eu tive sem nenhum erro de projeto com os sensores, porque eu já fiz um vídeo sobre um fone TWS aqui e ele não tem sensores e por isso ele não tem nenhum erro de projeto, mas com sensores esse foi o primeiro e eu tô muito feliz de trazer esse vídeo aqui pro canal. Espero que tenha ajudado vocês. Não esquece que se você quiser me ajudar também, tem link na descrição, compra por ele, que eu posso trazer mais vídeos como esse daqui e pagar as minhas contas como todo mundo. Se inscreve se você quiser receber mais vídeos como esse, que tem o objetivo de te ajudar. Aguardo você no próximo. Até lá!